manhã em mais de 20 estados, mesmo com o acordo anunciado ontem à noite pelo governo. Algumas rodovias importantes do país amanheceram ainda com pontos de bloqueios. Uma delas é a Regis Bittencourt, que liga São Paulo ao sul do país. Nosso Globocop sobrevoa essa rodovia nesse momento, então a gente começa a nossa cobertura com a Sabina Simonato. Bom dia, Sabina. Como é que está a situação por aí na Regis Bittencourt? Ana, bom dia a todos. Neste momento, há 3 pontos de bloqueio na Regis Bittencourt. Um deles na altura de Embu das Artes. A gente sobrevoa agora esse. Os caminhoneiros, eles bloqueiam os 2 sentidos da Regis, tá? No sentido do Paraná, como também da capital. Há apenas uma faixa para os carros passarem. Situação muito quando eles passaram a madrugada aqui. Há também um ponto de lentidão na Regis Bittencourt, na altura de Miracatu e Jacuba, tá? Na Raposo Tavares, altura do quilômetro 30, no sentido da capital, altura de Cutia, uma faixa só estava liberada para os carros por volta das 6 horas da manhã. Tinha pneus queimando nas pistas, mais ou menos 5 quilômetros de congestionamento. Falando de situação também complicada aqui em São Paulo. Segundo a SP Trans, os ônibus da capital estão circulando com 60% da frota. E o maior reflexo é sentido nesse momento na Zona Sul. O movimento nos bairros da Zona Sul. Em Guarulhos, opera com 45% da frota nesta manhã. Lembrando que os serviços de coleta de lixo serão retomadas à medida que o combustível for normalizado. Há filas nos postos de combustíveis, mas muitos ainda nem abriram agora cedo porque não há previsão de reabastecimento. Olha aí, de acordo com a Associação Paulista de Supermercados, a greve está causando desabastecimento de frutas, verduras e legumes. Agora a gente vai ao vivo com o repórter Filipe Mancuso, que está na rodovia, está no Rodoanel e tem mais informações. Mancuso, qual é a situação por aí? Bom dia. Oi, Sabina, bom dia para você, bom dia a todos. O bloqueio aqui no Rodoanel continua, a situação é idêntica à de quarta-feira e eu conversei com vários caminhoneiros e eles me disseram o seguinte: embora o governo tenha anunciado esse acordo, não chegou qualquer informação para eles para que encerre a paralisação por aqui. Vou pedir para a gente mostrar imagens. Os 2 sentidos aqui do Rodoanel estão bloqueados. Só tem uma faixa liberada em ambos os sentidos para passagem de carros. A justiça até proibiu ontem as interdições no trecho sul e leste, mas a gente pode bloqueio continua por aqui, Ana. Ou seja, Filipe, por enquanto nada mudou aí em São Paulo. Vamos ver como é que está no Rio? Porque no Rio, o governo estadual anunciou um acordo com o movimento de caminhoneiros antes mesmo da negociação em Brasília. Ainda assim, protestos continuam em estradas que cortam o estado. Olha aí a imagem impressionante do nosso Globocop. Genilson Araújo está a bordo com as informações para a gente. Genilson, bom dia. Bom dia, Ana. Nós estamos no quilômetro 204 da rodovia Presidente Dutra, aqui em Seropédica, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e realmente chama a atenção a quantidade de carretas e caminhões ainda ocupando esse ponto de bloqueio. Aqui no Rio de Janeiro houve uma trégua anunciada pelo governo do estado de 48 horas até amanhã. O governo e os caminhoneiros fizeram um acordo para a redução do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. O ICMS do diesel vai cair de 16% para 12% no estado do Rio. Depois do encontro, o governador Luiz Fernando Pezão disse que os caminhoneiros prometeram normalizar os serviços de distribuição no estado até as 11 horas da manhã de hoje. Ainda assim, a gente vê um enorme grupo de caminhoneiros nesse grande ponto de bloqueio, permanece aqui onde está, na mesma quantidade de ontem também. São centenas de carretas. E a mobilização parece não ter se alterado aqui nessa área. A gente vai saber agora com a repórter Ana Paula Santos como é que está a situação na CEASA, a Central de Abastecimento do Rio. Ana Paula Santos, os caminhões estão chegando por aí? Oi, Genilson, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, falar ao vivo aqui da CEASA, que é por onde chegam as mercadorias. E olha, Genilson, pouca coisa chegou por aqui, está praticamente vazio. Numa sexta-feira normal, deveriam estar aqui já 600 caminhões e até agora só chegaram 34. E tudo isso vindo do próprio estado do Rio de Janeiro, não está vindo nada dos estados vizinhos. Nós chegamos aqui pouco depois das 5 da manhã e pouquíssimos caminhões chegaram por aqui. A gente ainda não
não sabe se esses caminhões vão chegar ao longo do dia ou se as mercadorias estragaram nas estradas. A expectativa é grande também nos postos de combustíveis. 90% dos postos do estado do Rio estão sem gasolina, diesel e álcool. E até agora, menos com a trégua anunciada pelo governo, eles não foram reabastecidos. Ana. E ainda vai demorar a normalizar isso tudo, né, Ana? Obrigada. E do Rio de Janeiro vamos para Brasília, onde ainda tem ponto de bloqueio de caminhoneiros na BR-040. E a gente conversa sobre isso com a Gioconda Brasil. Gioconda, e qual é o impacto desse protesto aí em Brasília? Oi, Ana, bom dia para você, bom dia a todos. Vários, viu? Aqui o governo do Distrito Federal cancelou, suspendeu as aulas por hoje. São mais de 600 escolas que estão sem aula e cerca de 450 mil alunos que não foram para as escolas por causa dessa determinação do governo do Distrito Federal. Eles também, o governo determinou que o metrô trabalhe 1 hora a mais de manhã e à noite para atender a população nos horários de pico. Porque existem cerca de 1.300 caminhões. Eles, nesse ponto da BR-040, não há bloqueio, porque os caminhoneiros estão no acostamento. Mas, além desses caminhões que estão aqui no acostamento, existem caminhões que estão por dentro dos bairros. De acordo com a Polícia Militar, a noite por aqui foi tranquila e os caminhoneiros que estão aqui dizem que não vão retornar o transporte porque não se sentem representados pelas associações que ontem estiveram no Palácio do Planalto negociando o acordo. Ana. Ainda tem então essa história, né, Gioconda? Vamos ver se o acordo realmente vai conseguir desobstruir as estradas ou não. E vamos para o Recife, onde a rotina também está longe de voltar à normalidade. A Camila Torres é quem conta para a gente ao vivo. Oi, Camila, bom dia. Bom dia, Ana. Está bem longe, principalmente para os mais de 2 milhões de passageiros que dependem do transporte público. A situação do abastecimento dos ônibus piorou porque ainda não tem combustível chegando aqui no estado. Por isso, a metade da frota vai circular até às 8 horas da manhã. Eu estou num dos maiores terminais integrados da região metropolitana e aqui tem muita reclamação das filas longas, dos ônibus mais cheios do que o normal e também da demora maior entre uma viagem e outra. O Grande Recife Consórcio de Transporte disse que vai dar a situação ao longo da manhã para decidir o que fazer durante o dia. Por causa da diminuição no número de viagens, as aulas foram canceladas em universidades públicas e nas escolas municipais de Olinda. Ana. São muitos transtornos ainda, Camila. Obrigada. A gente vai agora ver um balanço, um panorama dos protestos pelo Brasil aqui no nosso tela. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, ainda há manifestações, olha aqui, em quase todo o país, menos Amazonas e Amapá. Os caminhoneiros estão fazendo protesto em rodovias federais, em 24 estados, então, e no Distrito Federal. Aqui a gente vai destacar os 2 estados que têm mais manifestações. Olha ali, Paraná, com 67 pontos de manifestação, e Rio Grande do Sul, com 70.